Olá, eu sou a Carla Francisco e neste vídeo eu vou falar sobre quantas horas devemos de dormir por dia, no meu entender, e como conseguir ter uma melhor noite de sono, como conseguir dormir melhor. Quantas horas devemos de dormir por dia vai depender de pessoa para pessoa. Fala-se muito em dormir, que o ideal é dormir 8 horas, há quem diga 9, há quem diga 7. No mundo empresarial até se fala muito, muita gente a dizer que só dorme 4 e que é o suficiente. É assim, depende de pessoa para pessoa. Não quer dizer que aquilo que a pessoa esteja a dormir que é o suficiente. O corpo também habitua-se a uma certa quantidade de horas e se está habituado, nós depois, se queremos dormir mais um bocadinho, ele como já está habituado após aquelas horas a despertar, já não quer. Isto não quer dizer que não precise e que não fosse bom para ele adquirir esse hábito. Mas o corpo então habitua-se, por isso pode não pedir mais, mas isso não quer dizer que ele não precise de mais. Cada caso é um caso e a quantidade de horas que cada pessoa precisa depende de como ela está. E como ela está é em função de como ela passou o seu dia, como ela viveu o seu dia. Uma pessoa que vive em grande stress, e esse stress pode ser devido a algo que está a acontecer na sua vida, não é? Alguma dificuldade com que ela está a lidar e que está a exigir muito da sua atenção, muito da sua energia. Ou então, ainda mais, se for algo a nível físico, não é? Uma doença que esteja a desgastar bastante o corpo e o corpo está em constante stress a tentar lidar com a doença e a tentar restabelecer-se. Mais o corpo precisa de dormir, mais nós devíamos, ou seja, mais horas devíamos de dormir para permitir esse restabelecer automático, porque o nosso corpo está preparado para autocurar-se. E seja a nível do corpo, falando mesmo a nível da mente, o nosso corpo está preparado, está formatado para autocurar-se e trazer-se sempre para um estado positivo. Mesmo a nível emocional, ele está preparado sempre para levar-se para um estado positivo, para uma emoção positiva e mesmo a nível psicológico, não é? para pensamentos positivos. Mas para isso ele precisa desse tempo para o fazer. E quanto mais ele está a lidar com durante o dia, quanto mais informação está a receber, quanto mais nós estamos em emoção negativa, principalmente quanto mais forte ela for, mais nós vamos precisar de dormir para restabelecer isso. Pelo outro lado, como é óbvio, se o nosso dia é divertido, por exemplo, se uma pessoa passa um dia, e se for vários dias seguidos ainda mais, não é? Passar assim um dia a divertir-se, seja numa festa ou que for, em que realmente, não é, fica aquele espírito leve, ela não vai precisar de dormir muitas horas, porque o corpo não vai precisar dessa ajuda extra. Nós, na verdade, até nem precisávamos dormir hora nenhuma, mas há sempre coisas com que nós lidamos durante o dia, por isso seria quase uma utopia querer isso. Querer dormir muito poucas horas também é a mesma coisa. Por mais que as pessoas estejam habituadas, lá está, a dormir 4 horas ou 5 ou 6, não é bom para elas. Muito dificilmente iremos encontrar uma pessoa em que realmente possa fazer isso. Se estivermos a falar, se calhar, de um monge, não é? Se calhar para ele não há problema. Mas qualquer pessoa que tenha os assuntos da vida para lidar vai precisar de dormir para se restabelecer. Quanto mais stress durante o dia, quanto mais ansiedade, quanto mais irritação, quanto mais preocupação, seja o que for, mais nós devíamos dormir. E este mais devíamos dormir, podemos estar a falar de 9, 10, 11, 12, 14, o que for. Quanto mais a situação, mais nós devíamos dormir para restabelecer. Não quer dizer também que esse dormir tenha que ser seguido. O ideal até era dormir umas tantas horas durante a noite, que pode ir até, sei lá, às 10 horas e depois dormir umas cestas durante o dia, ou fazer meditação durante o dia para ajudar o corpo a recuperar, a restabelecer-se, que é para ajudar ele a fazer essa limpeza, não é? Estamos a dormir, os pensamentos param, são os nossos pensamentos que também causam tudo o resto, mesmo a nível da doença física, mesmo a nível do nosso estado emocional. Por isso ele precisa desse tempo de parar esses pensamentos para conseguir, digamos assim, deitar ao lixo tudo aquilo que não serve. E hoje em dia, claro, é tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa que é difícil numa noite de sono isso acontecer. Ainda por cima se nós dormimos pouco, não dormimos horas suficientes. Outra coisa é então como dormir melhor. Isto é uma coisa que afeta muita gente. Muita gente hoje em dia toma medicação para dormir. Muita gente hoje em dia vive em sofrimento porque sente que não dorme o suficiente.
vive preocupada porque depois no dia a seguir não vai poder desempenhar as suas funções como gostaria e querem dormir melhor. Nem sempre querem dormir mais horas, mas pelo menos querem dormir aquelas que dormem melhor. E para isso, há muitas coisas que se podem fazer e muitas delas vocês já devem ter ouvido falar, não é? Aquilo pelo menos uma hora antes, mas nem que fosse meia hora, mas o ideal seria uma hora antes de ir para a cama, realmente desligar tudo, internet, a televisão, seja o que for, ou seja, permitir a mente parar. Porque assim, também depende a razão porque não se dorme. Se eu deito-me na cama e tenho dificuldade em adormecer, não é? Porquê? Porque a mente está sempre, ou seja, não consigo desligar a minha mente, é muita coisa. Então fazer esse exercício antes, parar tudo antes, vai obrigar o cérebro a começar a acalmar e vai obrigar a mente a acalmar, porque senão se estamos sempre a receber informação, vai ser difícil isso acontecer. E muita gente quer, para dormir melhor, entreter-se, por exemplo, com televisão, porque dizem que assim que adormecem melhor. Só que a longo prazo, a médio e longo prazo, cada vez vão ter mais dificuldades a dormir, porque cada vez vão prejudicar mais todo este processo, digamos assim. Por isso, é mesmo o ideal é ajudar a mente a acalmar antes, a parar antes e então conseguir dormir. Se acorda durante a noite, até dorme, mas está sempre a acordar porquê? Há algo que está a acontecer, não é? Que a acorda, não é? Eu tenho um problema para resolver, eu fui-me deitar, até adormeci, mas porquê? Porque assim, quando há algo urgente, o nosso corpo sabe de tudo. E quando há algo urgente que nós temos que resolver, como eu digo, nós vamos dormir, não é? Para o corpo permitir-se restabelecer. E agora ele dormiu um bocadinho, não é o suficiente, mas já dormiu o suficiente para ele se sentir preparado para lidar com aquela situação novamente. E então vai-nos acordar. Vai-nos acordar porque, ok, já dormi 2 horas, já chega. E nós temos, ele sabe que tem aqui este problema grave, que nós dizemos que é grave, não é? Porque essa parte do corpo que ele sabe aquilo que nós dissemos, que transmitimos através da emoção que estamos a sentir. E então ele sabe que há ali algo urgente, tem que acordar, tem que nos acordar para lidar com isso, não é? Já dormiste um bocadinho, já descansaste, já restabeleci um bocadinho, já estou pronto, já consigo lidar com isto. Não quer dizer que já esteja mesmo, mas já foi o suficiente para, não é? E então acordam-nos e dorme umas horinhas, acorda. E nesse caso, vocês sabem que é isto, quando acordam e há algo que vem logo à mente e logo aquela emoção negativa toda agarrada àquilo e não é como é que eu vou resolver isto e o que é que se passa com isto. Ou seja, vocês sabem que é isso que vos está a acordar e a não deixar dormir. Como é óbvio, se houver algum problema físico, a mesma coisa, muitas vezes acorda-se com dores, é tal coisa. O corpo dorme um bocadinho, restabeleceu, mas isto porque ele está a chamar a nossa atenção porque nós precisamos de resolver aquele assunto. E mal ele sente que já dormiu um bocadinho para conseguir lidar novamente com aquilo, para que a nossa atenção vá novamente para aquilo, ele vai nos acordar. E faz isto. Outra coisa é se criamos também este hábito de estar sempre a acordar, ele também vai já fazer isto de uma forma automática, ou seja, ele já tem o hábito de acordar de umas tantas em tantas horas. Em especial se nós dizemos que é assim que funciona. E como é que nós dizemos que é isto assim que funciona? Quando nos irrita. Se eu acordo uma noite, sei lá, acordo às 3 da manhã e na noite a seguir eu volto a acordar às 3 da manhã, eu já fico quase naquela expectativa que eu vou acordar às 3 da manhã. Eu quase que estou a mandar uma mensagem ao meu corpo e acorda-me às 3 da manhã. Porque nós também fazemos isto. Quase aquela intolerância a que estas coisas aconteçam, em vez de simplesmente relaxar e dizer, olha, ok, aconteceu. Há ali uma intolerância que nos agarra a nível emocional à situação e faz depois com que a situação se repita e se volte a repetir. E muitas vezes as pessoas entram nestes sistemas, mesmo até para o conseguir adormecer, que é isto, não é? Voltam a repetir a situação porque cria-se ali uma expectativa. Embora não seja consciente e dizer assim, ok, não, eu agora vou acordar todas as noites, mas eu fico ali com aquela coisinha de, se isto me acontece e não sei o quê, e acaba mesmo por acontecer. É por isso que, por exemplo, às vezes há pessoas que há uma situação que as está a impedir, por exemplo, de deitar-se na cama e adormecer logo, a mente está ativa, mas a situação passa, mas depois continuam na mesma a ter dificuldades de dormir. Porquê? Porque eu já vou para a cama a achar que eu não vou conseguir dormir. Ou eu vou para a cama com esta expectativa de que isto possa acontecer. Às vezes nós não temos consciência disto, mas é só repararem naquilo que dizem. Se estão ali e não conseguem adormecer, assim, outra vez, isto agora já nunca mais vou dormir, estes pensamentos que vêm,
é sinal que isso já existia antes, e é essa situação que está a causar isto. Bem, de certa forma, eu quase já estava ali preparada para que isto me voltasse a acontecer. É quase como eu programei-me para isto acontecer. Por isso, o que é importante para nós dormirmos bem, além de mil e uma coisas que podemos fazer, como eu disse, desligar tudo antes, fazer meditação, ou, sei lá, tanta coisa. Ler, depende se a pessoa gosta de ler ou não, apanhar um bocado de ar fresco, sei lá, divertir-se, não é? Fazer alguma coisa que a faça rir e que a faça ficar mais bem disposta. O que for, existem muitas coisas, mas uma coisa que é importante é nós não darmos tanta importância ao facto de estarmos a ter dificuldade em adormecer. De nada nos adianta, eu digo isto muitas vezes aos meus clientes, de nada nos adianta estar na cama a sofrer porque eu não estou a conseguir adormecer, não é? E o que é que acontece? A pessoa está ali, ai, eu não consigo dormir, eu amanhã vou estar cansada, eu amanhã vou ter um dia de e, e isto assim não pode ser, eu não posso continuar assim, se calhar vou ter que tomar medicação e eu não quero tomar medicação, e blá blá blá. Ou seja, toda esta história estão ali a sofrer por não estarem a conseguir dormir, e eu a pensar no sofrimento que eu vou ter no dia a seguir, estou a causar este sofrimento agora. Enquanto que se eu simplesmente ficar ali e disser assim, olha, eventualmente eu vou adormecer, está a custar, mas há de vir. Olha, se não dormir, amanhã durmo. E se amanhã não dormir, assim, eventualmente a gente adormece, né? O corpo ficando bastante cansado e ele adormece. E nem que a gente não durma o suficiente durante um período de tempo, as coisas vão de mudar e o corpo há de nos voltar a deixar dormir. Desde que não seja dado este ênfase à situação. Porque nós sempre que damos uma emoção a algo, e nós temos muita tendência a fazer isto com o negativo, não é? E dar esta emoção negativa a algo, nós estamos a fazer com que isso se repita. Estamos a fazer com que a situação volte a acontecer. E então eu estou ali preocupado com os efeitos que vão ter depois e não estou a dar conta dos efeitos que vão ter agora. Porque, independentemente de eu estar ali e até e relaxar e não dormir na mesma a noite toda, pelo menos estive ali, relaxei, aproveitei, sei lá, para meditar, aproveitei para descansar, sentir que estou a descansar o corpo, porque o corpo está deitado, aproveitar para sentir os músculos a relaxar, ou seja, aproveitar, sentir a cama, sentir o conforto, e estar simplesmente a aproveitar a situação, do que eu estar ali sem dormir na mesma, mas estar ainda a introduzir mais stress e mais emoção negativa, que vai me prejudicar ainda muito mais, vai cansar o corpo ainda muito mais, como eu disse, vai fazer com que isto se repita mais vezes e vai, lá está, é mais coisas que está a trazer para o corpo, que depois ele ainda mais precisava então de dormir. É por isso que nos sentimos muito mais cansados no dia a seguir, porque isto que também tivemos a fazer durante a noite também ainda fez com que introduzisse mais stress para o corpo, que ele depois precisava de dormir para lidar com ele, e então aí mesmo que a gente até depois acabe por adormecer não vai ser suficiente, por isso vamos estar cansados sim. Enquanto que se eu simplesmente aproveitar para relaxar o corpo e aproveitar aquele momento, as coisas vão de passar, pelo menos recupera esse nível, pelo menos não estamos a introduzir mais stress e, é como eu digo, eventualmente muda. Acharmos que não muda é que é o problema. A resistência à situação, não é? Eu não querer estar a lidar com aquilo. E deixar as coisas passar e tudo fica bem. E a forma como nós lidamos com o não dormir o suficiente faz toda a diferença até no nosso dia-a-dia e na nossa vida. Eu vou-vos falar de mim. Eu tenho o meu cão mais velho, tem agora 4 anos. Durante 3 anos eu dizia, e lá está, também às vezes a gente dizia, depois faz com que as coisas aconteçam, mas eu dizia, não é, que eu podia contar pelos dedos da minha mão as noites em que eu dormi uma noite inteira. Porque assim, eu ia para a cama, eu adormecia, mas mais do que uma vez durante a noite, por um motivo ou outro, ele acordava-me. E era aquela situação do acordava-me, eu acordava, voltava a dormir logo. Por isso era só isto. Mas havia esta interrupção. E eu sei também dos efeitos que isto tem, não é? Havia esta interrupção que não me deixava ter esta continuidade e entrar naquele sono mais profundo. E isto também fez com que o meu cérebro ficasse sempre alerta. Eu notava isto porque mesmo depois nas noites em que acontecia de não haver nada, havia quase... Ou seja, vocês sabem, aquela que a gente sente que não entra naquele sono profundo, não é? Qualquer coisa a gente ouve, está a dormir, mas ouve. E pronto, e claro,
tem os seus efeitos, ou seja, mesmo eu dormindo e tinha essa facilidade, pelo menos, de adormecer logo outra vez e não ficar ali a preocupar-me com isso, porque não ficava a cismar naquilo. Mesmo se houvesse algum barulho no prédio, eu acordava, voltava logo a adormecer, por isso tinha essa vantagem, mas eu sabia que não era aquelas noites completas. Isto durante 3 anos. Depois, trouxe a minha cadelita para casa, e houve ali umas noites, principalmente as primeiras noites, que então menos dormia, porque ou era um, era outro, e depois, pronto, aquelas coisas. Então tive ali um período de tempo que noites com muito pouco sono. De dormir. E claro, cansada e tal, blá blá. As coisas mudaram, voltei àquele sistema do ia dormindo, de vez em quando alguma acordava, não sei o que, voltava a dormir, pronto. Ia havendo sempre uma noite ou outra, e coisa assim, chegava de manhã até parecia mentira, assim, eu não acredito que esta noite eu dormi a noite toda seguida. Mas era este registro em que eu estava. Até que a minha cadela teve cães. E no primeiro mês, eu de hora em hora punha-me a pé. Porque agora ouvia-os a chorar, né? Eles tinham frio, isto foi no inverno, não foi nada no inverno, mas agora estava aqui a pensar, mas eles tinham, pronto, eu notava que tinham frio, eu tinha lá aqueles bebés, são uma coisinha mais pequenininha, cabiam assim na minha mão, não é, uma coisinha pequenina, e eu tinha, pronto, o aquecedor à beira, mas eu tentava também não pôr muito quente, mas se os ouvia a chorar, ia lá, ligava mais um bocadinho e aquilo ficava quente, eles paravam logo de chorar. Depois também choravam porque tinham fome, porque a cadela queria vir era para a minha beira, e eu bem lhe dizia, vai para a beira dos teus filhotes, mas ela ia lá, era tipo, quando eles já chateavam, então ela ia lhes dar de mamar. Porque senão ela bem dizia, vai Valentina, vai, mas ela queria era ficar à minha beira. E eu, pronto. Então era isto, é assim, de hora em hora, eu dormia no máximo uma hora seguida. E então conseguem imaginar o que é que isso era. Pronto. Isto no primeiro mês. Depois disso, foi bastante tempo. Ok, ia dormindo umas horas, mas havia sempre, lá está, algum a acordar-me, isto e aquilo. Por isso também muitos meses e meses e meses a dormir mal e a dormir pouco. E neste momento, eu vou-vos dizer o que é que aconteceu recentemente. Vai há pouco tempo atrás, eu acordei de manhã, e sabem quando a gente acorda e, meu Deus, eu sonhei tantos sonhos, não sei o que mais. E naquele momento eu dei-me conta de há quanto tempo eu não sonhava, porque eu nem sequer entrava num registro de poder sonhar, porque não é, o meu cérebro não entrava naquele. Ai, agora não sei, mas pronto, naquelas. Quer dizer, brainwaves, mas pronto, nas ondas cerebrais, não é, que permitiam o sonho. E não era lá está, aquele tempo suficiente para me permitir descansar e para me permitir que houvesse essa limpeza interna, digamos assim, de se restabelecer interno. E com tudo isto, como é óbvio, se eu entrava em stress do tipo, agora acordaram-me, eu ficava a cismar porque me acordaram, primeiro eu ia ter dificuldade em adormecer outra vez. Ajuda muito a gente relaxar e dizer, ok, nem dizer nada, acordei, deito-me, volto a dormir. Pelo menos isso ajudava bastante. Porque se eu ficasse a cismar e a dizer, ai, não me deixam dormir, eu não vou descansar, isto vai-me afetar e blá blá blá. Porque assim, como é óbvio, eu sei de forma consciente os efeitos que isso tem. E o quanto me estava a prejudicar, quer a nível de saúde, quer, por exemplo, ainda agora eu faço assim uns vídeos, falo durante mais um bocadinho de tempo e tento falar rápido para os vídeos não ser muito longos isso. Eu começo a notar logo assim o cansaço e vocês se calhar até notam na minha voz e começa assim a ficar mais prontos, porque existe este cansaço interno que, apesar disso, se calhar vocês olham para mim, olham para o meu rosto e se calhar não notam. Mas ele está cá. Ele está cá. Por isso é assim, existem estes efeitos e prejudicam-nos a nível da nossa vida, né? Às vezes a gente. Agora já está melhor, mas eu às vezes pegava nas coisas, eu não sabia onde é que as enfiava, eu deixava as coisas cair e partiam, ou seja, era uma confusão tremenda. Por isso eu sabia destes efeitos que estavam a acontecer, mas eu nunca. O não levar isso para esse campo, do focar nisso, ajuda-nos pelo menos a dormir enquanto podemos dormir. E isso fez toda a diferença. E mesmo durante o dia, depois lidar com o dia da melhor forma possível e sem estar a estressar nisto e sem estar a achar que isto é algo mau que me está a acontecer e que me está a afetar e blá blá, toda esta conversa,
também ajuda que, ou seja, quanto menos stress depois eu também trago para dentro de mim durante o dia, e em relação a esta situação seria mais um stress para eu trazer, não é? Também melhor para mim. Isso ajuda-me a estar mais descansada, isso ajuda-me a recuperar melhor. Eu não recupero muito. Agora, como eu digo, agora já está um bocadinho melhor. Mas eu não. Falamos antes, eu não recuperava muito enquanto dormia, mas podia fazer esse trabalho durante o dia. E fui fazendo sempre meditação, o mais possível, que também não era fácil. E dormir então durante o dia, porque eles, lá está, eu comecei, principalmente se eu fizesse em casa, fazia em casa, eles parece que adivinham, não é? Eu mal começava a fazer, eles começavam a ladrar e a fazer barulho, e que é uma coisa que eu agora também aprendi, e já às vezes até faço eles a fazerem um maior disparate cá em casa, e barulho e tudo, e eu durmo, e eu faço a minha meditação na mesma, nem sempre, porque eu consigo muitas vezes sentir aquela irritação, não é? Crescer cá dentro, e às vezes até paro e nem faço mais, outras vezes então a meditação passa por ser isso, fazer esse trabalho de sentir essa energia e de acalmar essa energia, ou seja, acaba por não ser a meditação normal, mas acaba por ser uma meditação de estar a sentir essa emoção a acontecer e a crescer e a querer ganhar força, e eu fazer esse trabalho de ir acalmando, nem sempre consigo, prontos. Mas lá está, tudo isto, há muita coisa que podemos fazer, e a principal é mesmo a forma como nós lidamos e como nós vemos a falta de sono e como nós vemos o não poder dormir suficiente. Porque, como é óbvio, há alturas que nós não podemos dormir o suficiente. Uma pessoa, por exemplo, esteja a passar por um problema de saúde em que esse problema esteja a acordar várias vezes, seja por motivos de dores, seja o tratamento que está a receber em que estão constantemente a acordá-la, o que é uma coisa horrível, mas eu sei que acontece em muitas situações. Isso é outra história, porque o principal, lá está, é deixar a pessoa dormir sempre, sempre. O comer vem depois, tudo o resto devia de vir depois, mas pronto. Mas há situações em que realmente são mesmo necessárias, não é? Sei lá, uma pessoa com uma queimadura grave e tem que fazer aqueles curativos durante tanto tempo, após uma cirurgia ou o que for. Pronto, ou seja, há situações em que realmente tem que ser. E seja pelo que for, ou mesmo situações na vida em que ela está a viver, e lá está, filhos, quem tem filhos pequenos, estejam sempre a acordar. Há muitas situações na vida que às vezes não nos deixam dormir o suficiente, às vezes nós próprios também não nos deixamos dormir o suficiente. O que só nos resta mesmo é lidar com isso o melhor possível, é ver o que é que eu posso fazer para que isto seja diferente, como é que eu posso mudar isto, e naquilo que a gente não pode, e fazer, não é? E naquilo que a gente não pode, é mesmo estar ok com isso, não é? Quanto mais a gente estressa, mais stress, mais cansaço, menos dormimos, menos qualidade. Mesmo que tenhamos mais horas de sono, não vai ser o suficiente. Por isso, a forma como nós lidamos no nosso dia a dia com as situações e com esta situação é muito importante para conseguirmos resolver a própria situação. E a mensagem é esta.